e glória. Meus amados, eu recomendaria, além da audição da palavra que estaremos apresentando, que também fosse feita uma leitura calma e meditativa do livro do mesmo título, que postamos recentemente na internet e que pode ser lido ou baixado pelo segundo site, que se encontra lançado na parte de descrição deste vídeo. O motivo desta recomendação especial é devido à grande importância do assunto aqui tratado para a nossa edificação espiritual, pelo crescimento do nosso conhecimento das verdades reveladas na Palavra de Deus, quanto à nossa condição como crentes neste mundo e o que devemos ser e fazer, com vistas à nossa glorificação futura. Antes de tudo, devemos saber que Deus planejou, antes dos tempos eternos, ter muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esta semelhança consiste em seu estado futuro e eterno em pura glória, ou seja, somente haverá pessoas glorificadas no céu, e nenhuma em condição rebaixada e sofrida conforme se vê neste mundo. Apesar de que lá haverá diferentes graus de glória entre os crentes, em razão dos motivos que serão expostos mais adiante. Porém, todos serão glorificados, conforme é prometido na palavra fiel e eterna do Senhor. A obediência perfeita de Jesus, em tudo que sofreu, e tendo se humilhado ao maior ponto que seria possível a alguém chegar, pois deixou a majestade do céu, para que, tendo se rebaixado ao nível com que se humilhou, recebeu um nome, que é sobre todo nome, tendo em muito aumentado a sua glória diante de Deus Pai, dos anjos e dos santos glorificados, porque a Ele deve ser tributada honra, majestade, glória, domínio e poder, sobre tudo e eternamente, porque a nenhum outro foi dado realizar a obra que ele consumou em favor dos pecadores, para a glória de Deus Pai. Ninguém poderia ter se rebaixado mais do que ele, porque sendo Deus se fez também homem e viveu na mais baixa condição imaginável neste mundo, a ponto de muitos terem-no considerado muito mais um mendigo que vivia de donativos do que o Messias prometido para a salvação dos pecadores, não somente de Israel, mas de todo o mundo. Ele não necessitava ser purificado de qualquer pecado, conforme é o nosso caso, nem ser justificado e regenerado, passando pelo processo de santificação, ao qual os que nele creem devem ser submetidos, para que sejam tornados filhos de Deus, amados e santos, aptos para toda boa obra, na medida da fidelidade ao Senhor, na execução da obediência que lhe é devida, em tudo que nos tem ordenado, que também é medido o nosso galardão, e especialmente a medida de glória que nos será conferida no porvir. Porque aqueles que tiverem sido mais pacientes, mais santificados, mais fiéis, enfim, mais consagrados a Deus e ao seu serviço, é prometido receberem uma glória e honra da parte do Senhor diante dos santos anjos, pois confessará que os conhece, na condição de seus servos amados, uma vez que não negaram o seu santo nome enquanto viviam aqui embaixo. Qual honra teria um soldado que não lutou bravamente no campo de batalha? Que medalha teria por atos heróicos que não realizou? Que distinção honrosa por sofrimentos que não teve que suportar na defesa do seu país? De igual modo,
que conforto e honra receberá no céu o crente nominal, que nunca padeceu tribulações por conta do seu amor a Jesus e ao seu Evangelho. Por isso, não somos apenas identificados a Jesus em nossa conformação aos seus sofrimentos para fins de sermos purificados dos nossos pecados e aperfeiçoados em santificação, mas também para que possamos receber maiores graus de glória ao deixarmos este mundo, por termos vivido aqui para sua exclusiva glória. Não é lícito que trabalhemos aqui para o reino de Deus visando a nossa própria glorificação no presente tempo. Tudo o que fizermos e sofrermos deve ser para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus, em sua infinita bondade e justiça, de nos recompensar por nossa fidelidade e serviço desinteressado a Ele, nos conferindo distinções honrosas no porvir. São muitas as passagens bíblicas que ensinam que se sofrermos com e por Cristo aqui, seremos glorificados no futuro. Sofrimentos que não sejam suportados com paciência, ou que não sejam por amor a Cristo e ao Evangelho, são de nenhum proveito, quer para a santificação, quer para a glorificação. A promessa de glória é somente para aqueles que suportam sofrimentos por amor a Jesus. Se Deus dispôs as coisas dessa forma, então a própria morte no serviço de Cristo se tornou um meio para o aumento da nossa glorificação. Veja que coisa importante. Daí o apóstolo Paulo ter dito que o morrer para ele era lucro. A Bíblia diz que é agradável a Deus a morte dos seus santos. E é coisa grata a ele, que eles suportem injustiças com paciência. Qual a razão de tudo isso, senão que estas condições de humilhação e rebaixamento e sofrimento contribuem para um levantamento posterior em um estado exaltado glorioso? O corpo que desce à sepultura em estado de corrupção é levantado na ressurreição em corpo glorificado. O crente que foi fiel até a morte e não amou a sua vida, não buscando poupá-la, não enfrentar as vicissitudes que são trazidas pela fidelidade à obra do Evangelho, terá grande recompensa, conforme é prometido a ele na palavra de Deus. Se não fosse, por meio do plano em que Deus previu, conduzir muitos filhos à glória por meio dos seus sofrimentos, o que se poderia dizer da justiça divina em permitir que tantos tenham sofrido martírio por causa da fé deles, a começar pelo próprio Abel, que foi assassinado por seu irmão? Como se explicaria que justamente aqueles que são mais justos e piedosos são os que mais ficam sujeitos aos ataques do diabo, do inferno e dos ímpios, caso toda a esperança deles de felicidade estivesse resumida ao seu tempo de vida aqui embaixo? Mas glórias sejam dadas a Deus e a sua grande sabedoria, que determinou, quanto maior for o sofrimento que tivermos neste mundo por causa da nossa fidelidade a Ele, maior será a nossa glória no porvir. E não há nisto nenhuma forma de masoquismo ou tragédia, como veremos adiante, pois é por meio de argumentos e razões firmemente fundados e sólidos que as coisas foram dispostas por Deus de tal forma. Todos os apóstolos estavam cientes desta verdade e por isso suportaram tudo que lhes sucedeu na obra do Evangelho, sabendo que cada tribulação estaria acrescentando um peso maior de glória à condição futura deles. Tiago chegou ao ponto de dizer que devemos ter por motivo de grande alegria passar por variadas provações. Paulo disse que tinha prazer e se gloriava nas necessidades, nas aflições, nas perseguições, nas injúrias, tudo por amor a Cristo e em tudo que o enfraquecia e o humilhava, porque sabia que maior força lhe seria suprida pela graça de Jesus,
na medida em que as suportasse com paciência. Mas ele sempre olhava para a glória futura que haveria de se manifestar em sua vida, tão logo completasse a sua carreira aqui embaixo. Pedro diz que não devemos considerar o fogo das provações como algo estranho à vida cristã, pois foi para isto mesmo que fomos ordenados. Ele chama de bem-aventurados aqueles que suportam as provações com paciência, porque isso é um sinal de que repousa sobre eles o Espírito da glória de Deus. Veja que ele se refere à glória como aquilo que se deve contemplar nestas situações, e não as provações propriamente ditas. Idiotas, todos eles retiraram o que aprenderam, senão do próprio Senhor Jesus Cristo, que afirmou clara e diretamente que devemos nos regozijar. Grande alegria quando formos perseguidos, injuriados, caluniados, enfim, sofremos toda forma de oposição em nossa dedicação ao reino de Deus. Jesus ensinou que os sofrimentos suportados por amor a Deus e ao seu reino estão relacionados ao galardão futuro prometido por ele aos que o servirem. Os crentes passam por aflições neste mundo, conforme parte do legado que Jesus lhes deixou também e principalmente para este propósito divino de serem glorificados no futuro. Então, em vez de os crentes se entristecerem com as aflições que suportam, por causa do amor deles a Jesus e ao Evangelho, devem se alegrar e muito, com grande regozijo, porque grande será o galardão deles no céu. Foi por visar a glória futura, por cumprir este princípio revelado por Jesus nas bem-aventuranças, no seu Sermão do Monte, de que devemos nos alegrar das perseguições que sofremos por amor ao Evangelho, que Pedro instruiu a igreja a seguir o seu exemplo de paciência nas tribulações. Ele diz: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados. Por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Assim, tudo que possa parecer contrário a nós está, na verdade, cooperando para o nosso bem, seja ele presente ou futuro, presentemente nos santificando e futuramente aumentando a glória que há de ser manifestada em nós. Observe que nosso Senhor não tentou dissuadir Tiago e João de buscarem uma maior glória no céu, quando fossem para lá, conforme o pedido da mãe de ambos a Jesus. Ele tão somente lhes disse que o meio de se alcançar isto é por meio de se beber do seu cálice de sofrimento. Mas Deus, em sua soberania, já determinou todos os diversos graus de glória que os crentes terão no céu. Eles estavam pensando em glórias, em honras terrenas, como sendo o resultado de seguirem a Jesus, mas foram devidamente orientados para a verdade de que o reino dele não é deste mundo. A sua glória não pode ser comparada com a glória dos reinos da terra, que se desfaz no pó, e é de fundamento pecaminoso e injusto. A base do seu trono é justiça, verdade e santidade, que, a propósito, devem ser achadas em todos os seus súditos. Aos servos que foram fiéis. A parábola que Jesus contou quanto ao investimento dos talentos que lhes foram dados por ele
Foi prometido o governo sobre um maior número de cidades, na medida proporcional da grandeza da fidelidade. A parábola não tinha a intenção de nos ensinar como alcançar maiores riquezas terrenas, mas revelar que o serviço espiritual a Jesus e ao Evangelho não é em vão e que tem grande recompensa, investindo em autoridade espiritual a todo aquele que for fiel em sua mordomia cristã e na distinção honrosa, e terão futuramente estes servos fiéis. Como está determinado por Deus em seu decreto eterno, que tudo que há em Jesus também deve ser encontrado nos seus servos, então faremos bem em considerar tudo que o Senhor viveu e sofreu para que possamos seguir os seus passos, que é a condição que convém a todos os seus verdadeiros discípulos. Mas não podemos nos entregar à execução dessa tarefa sem que nos dediquemos de fato a Deus, para a transformação e renovação da nossa mente, para que possamos nos exercitar diariamente na piedade, porque todos os mistérios que são para serem revelados a nós, conforme eles se encontram em Cristo, dependem do nosso crescimento em piedade, para que recebamos da parte de Deus maiores graus de conhecimento dessas revelações, à medida que elas são implantadas no nosso próprio viver. O que queremos dizer é que sem um interesse real em termos uma vida verdadeiramente piedosa, não podemos ser transformados de crentes carnais em crentes espirituais amadurecidos. Poderemos crescer progressivamente na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus, como ele é de fato em espírito, com todo o seu caráter, atributos e virtudes. Por isso, é o próprio Senhor que se encarrega de completar a boa obra que iniciou em nós e é quem também comanda tanto o nosso querer quanto realizar segundo a sua boa vontade, pois se este encargo fosse deixado sobre os nossos ombros, jamais poderíamos chegar à glória futura prometida, porque no céu todos são santos em perfeição, quer anjos ou homens. Tudo que há no céu é perfeitamente santo, e por isso a condição celestial é sempre bendita e de glória. Não há, portanto, como alguém estar no céu e não ser glorificado, porque glória é a condição mesma do céu, e de tudo e todos que nele se encontram. Muitos imaginam erroneamente que qualquer pessoa que morre vai para o céu e que continuará fazendo lá o que fazia aqui na terra. Quantos pensam que vão alegrar a Deus com suas piadas imorais, com suas habilidades esportivas, com seus dons teatrais, musicais, etc. Depois que eles chegarem lá, depois da morte. É somente por uma grave ignorância de quem seja Deus e a sua vontade, justiça, verdade, santidade e seus decretos eternos, que muitos se consolam com essas imaginações utópicas e blasfemas. Não há espaços para imaginações vãs ou especulações filosóficas mundanas na revelação bíblica, pois, pela verdade, a Bíblia foi produzida em meio a histórias reais de vida e é do mesmo modo que suas verdades são implantadas em nós, a saber, sendo vividas de forma experiencial, conforme aplicadas pelo Espírito Santo. Deus não anunciou a verdade com meras palavras provindas do céu, mas a gravou na vida de pessoas por ele santificadas, especialmente na vida do próprio Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, para que o Rei da verdade que ele fosse manifestado. Tanto que a palavra de Deus somente revela o seu poder quando alguém tem a coragem de praticá-la em sua própria vida. Assim como fizeram, por exemplo, os apóstolos, os reformadores, Lutero, Calvino, etc., e os puritanos depois deles. Como a verdade não é encontrada nas coisas naturais e nem está disponível nas mentes carnais e mundanas, então não é de se admirar que o mistério que é Cristo possa ser somente revelado e entendido
por aqueles que vivem piedosamente, conforme lemos em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem poderia imaginar, mesmo dentre os anjos, que a segunda pessoa da Trindade Divina deixaria o seu estado de exaltação na glória e que rebaixaria para realizar a obra de salvação dos pecadores, e para que fosse depois mais exaltado ainda por Deus, recebendo o nome, que é sobre todo o nome, retornando ao céu em uma ressurreição gloriosa para tudo comandar e julgar. Mas isto foi guardado em mistério por muitos séculos seguidos, sendo apenas de conhecimento da própria Trindade. Paulo cita este mistério de humilhação que conduz à glorificação no texto de Filipenses 2, 5 a 11, onde se fala do modo como Jesus se rebaixou e tomou a forma de servo, para que fosse exaltado com o nome que é sobre todo o nome. É dito o mistério da piedade, não porque não deve ser revelado, mas porque o plano eterno de Deus de salvar pecadores através da fé em Jesus, por meio da pregação do Evangelho, se achava oculto com ele desde antes da fundação do mundo, para que fosse manifestado na plenitude do tempo, em cumprimento a todas as profecias que foram feitas em relação a Jesus e a sua igreja. Tudo estava na Bíblia, no período do Velho Testamento, mas de uma forma velada. Mesmo na manifestação de Jesus em carne, a sua glória divina permaneceu velada para diversos fins. E os gentios que não conheciam a Deus e a sua palavra, como os judeus, viriam a crer em Cristo, também era algo que estava guardado em mistério. Mas, ainda que saibamos que Cristo em nós é a esperança da glória e o mistério revelado, todavia, como dissemos antes, a plenitude de nossa vida espiritual continua em mistério nele, pois se encontra nele no céu, para que o busquemos pelos meios de graça ordenados. Desta plenitude será mais e mais desvendada à medida que perseverarmos na busca de uma vida verdadeiramente piedosa. Esta é uma das principais razões porque a perseverança na fé, em fidelidade a Cristo e à palavra é exigida a todos os crentes. Sem perseverança, é impossível haver crescimento espiritual e confirmação na fé e em toda boa palavra. Se podemos estabelecer uma comparação aqui, é como um aluno que não pode progredir caso não vá mais à escola. É preciso fazer progresso nas classes existentes na escola de Cristo. Desta permanência é feita por se dar a devida consideração e prática às ordenanças de Deus constantes de sua palavra. A palavra mistério, pronunciada mistério, no original grego, de um derivado de mio, que significa fechar a boca, tem, biblicamente, as seguintes significações: algo escondido ou secreto, não óbvio ao entendimento natural, o propósito ou conselho oculto eterno de Deus e sua vontade secreta, os conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos, ocultos aos descrentes e perversos, mas manifestados aos crentes. Isto pode ser visto nas seguintes passagens. Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Efésios 3:3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Efésios 3:4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E por aí vai. Quanto à palavra glória, pronunciada doxa, no original grego, no que se refere à glória revelada em Cristo, naqueles que estão unidos a Ele, possui os seguintes significados: opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória, esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, majestade,
estado de exaltação, a mesma condição de Deus Pai no céu, para a qual Cristo foi elevado depois de ter concluído sua obra na terra, e a condição de gloriosa bem-aventurança, a qual os cristãos verdadeiros entrarão depois do retorno do seu Salvador do céu, como não se manifestou ainda. A glória que os crentes terão depois da volta de Jesus, isto permanece em mistério quanto à sua manifestação, mas não quanto à sua revelação, e temos a sua promessa nas Escrituras. Assim, quando Jesus disse que aos crentes é dado conhecer os mistérios do reino dos céus e não aos incrédulos, isto não significa, portanto, que eles conheçam a glória que há no céu enquanto estão neste mundo, mas que eles são informados e ensinados em espírito a respeito dessas coisas que permanecem escondidas para os ímpios. Como se vê em Mateus 13:11, o que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E temos também 1 Coríntios 2:7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja que neste último texto o apóstolo se refere à sabedoria de Deus revelada no Evangelho como um mistério que foi preordenado desde antes da fundação do mundo, mas que agora havia sido revelado pela manifestação de Jesus em carne, e que tudo isto foi feito com vistas à nossa glorificação futura. Como dissemos antes, Deus planejou ter muitos filhos glorificados no céu, conforme podemos ver nessas passagens do apóstolo, Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, observe como o mesmo apóstolo associa a glorificação futura ao sofrimento experimentado por amor a Cristo e ao Evangelho. Romanos 8:17 nós lemos: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Atos 14:22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo sabia que quanto maiores fossem os seus sofrimentos em prol da causa do Evangelho, maior seria a glória futura que ele teria. Ele foi instruído pelo próprio Jesus quanto aos muitos sofrimentos que teria que suportar, mas que tudo isto redundaria para o maior galardão dele. Deus decidiu dar grande honra a Paulo, por isso ele foi submetido a grandes provações e humilhações, e como regra geral, isto é feito a todos aqueles que ele designou para serem grandes no seu reino eterno. Grandes em glória, não como Satanás propôs a Jesus na tentação em relação às coisas terrenas, mas segundo os reinos deste mundo, como se vê em Mateus 4:8, mas segundo a glória majestosa que Jesus sempre teve com o Pai, antes mesmo da fundação do mundo. A glória da qual aqui se fala é aquela da santidade que é forjada por um viver piedoso. É algo associado ao caráter inteiramente santo de alguém, de forma que não podemos entrar nesta glória enquanto aqui vivermos, por sermos ainda imperfeitos. Mas temos a promessa de sermos participantes da mesma glória, na qual Jesus se encontra agora exaltado no céu, e na qual virá com os seus anjos na sua segunda vinda. A glória de seu Pai, a mesma glória que será vista nos santos nos corpos glorificados, que receberão depois do arrebatamento, e no qual se encontrarão quando estiverem reinando com Cristo na terra no período do milênio, e glória na qual viverão por toda a eternidade.
Jesus fala em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então reter as obras. Nós devemos fixar esta glória futura como o grande alvo das nossas vidas, porque toda glória terrena é vã e passageira. Não admira que nosso Senhor e seus apóstolos nunca aceitaram receber glória da parte dos homens, pois o que é a glória dos homens, senão a mesma glória que tem por fundamento a glória que Satanás tentou oferecer ao Senhor na tentação no deserto? Há somente uma glória que deve nos interessar, e esta é a glória que vem de Deus e que é seguida pelo rastro da sua perfeita santidade e justiça. Por isso Jesus fala em João 5,41, eu não aceito glória que vem dos homens. Em João 5,44, como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Irmãos, nós temos que observar quão improcedente é que mesmo que atuando em nome de Jesus, busquemos nos autoglorificar, ou tudo fazer para que sejamos glorificados por Deus. Como já disse antes, Deus deve ser servido voluntariamente e por amor, não se buscando que seja do nosso próprio interesse, obedecendo a sua vontade, seguindo o exemplo que Jesus nos deixou, e em tudo que fizermos e sofrermos em seu nome, e para a sua exclusiva glória, se encontra a glória futura que lhe será concedida em decorrência desse trabalho, feito para ele de forma amorosa, como quem trabalha para um Pai amoroso. Jesus se humilhou, deixando a glória que tinha no céu, e que era manifestada abertamente aos anjos e santos glorificados, e consentiu com a vontade do Pai para ser confinado no ventre de uma virgem, recebendo uma natureza humana como a nossa, mas sem pecado, e vivendo em condições obscuras e de grande pobreza, a ponto de não ter onde reclinar a sua cabeça. Ele sabia que quanto mais fundo fosse em sua humilhação, mais o Pai o elevaria em sua glória, com uma glória ainda maior do que a que tinha antes, pois agora teria o reconhecimento tanto da parte de anjos quanto de homens regenerados pelo seu poder, o quanto lhe é devido por tudo que fez por eles, por meio de sua graça, que a propósito é o que os mantém firmes em sua posição nele. Se permanecermos em nossa condição de pecadores não regenerados, ficaremos desprovidos para sempre da glória de Deus, e carecemos para que o seu plano eterno se cumpra em nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é o único que pode nos restaurar para sermos habilitados a receber esta glória que tanto necessitamos, para que sejamos as pessoas que Deus projetou para que fôssemos. A sabedoria citada por Paulo no texto de 1 Coríntios 2,8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória, é aquela que se refere ao mistério da piedade revelado no Evangelho, conforme Deus havia planejado desde antes dos tempos eternos, de chamar não os grandes deste mundo, mas os pequeninos, não as coisas que são, mas as que não são, para confundir as que são. Com este seu plano, que parece aos sábios do mundo como algo invertido, colocar em estado de exaltação futura não o inteligente, o rico, o forte, o sábio, mas o humilde, o que chora, o pobre de espírito, que é contrito de espírito e treme da sua palavra, tendo fixado o exemplo máximo deste processo de exaltação pelo caminho da humilhação na pessoa do seu próprio Filho unigênito. Um dos motivos de sua sabedoria se revelar nisto é que importava que Jesus fosse crucificado pelos grandes do mundo para ser oferecido a Deus como um sacrifício para a nossa redenção. E quem ousaria fazê-lo
se ele viesse em seu estado glorioso divino e com todo o seu poder. Além disso, quem dentre os mais pobres ousaria se aproximar dele com confiança, crendo que ele veio para o bem deles? Além disso, quantos confiariam que é pelo caminho de sofrimentos e tribulações que somos separados de nossos pecados? O homem pensa que está bem no conceito de Deus, todo aquele que é rico, saudável e próspero, os que são poderosos e instruídos nas coisas deste mundo. Mas Deus manifesta na prática e na sua palavra que aquilo que o mundo considera elevado, ele considera uma abominação, pois impede o homem de se render a ele a sua vontade para que possa ser salvo e transformado. É uma corrida proposta para os crentes, mas é uma corrida para a santificação, para a obtenção de uma coroa de glória inacessível. Aqui vencem os que se autonegam, que carregam a cruz diariamente, que seguem a Jesus. E como já falamos antes, há diversos graus de glória para os vencedores. Quanto maior for a fidelidade e santidade deles, os mais elevados serão os que mais se rebaixaram, se submeteram à vontade do Senhor. Nós temos várias citações bíblicas a respeito disso. Paulo fala em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Deus conduzirá todos os seus filhos à glória celestial, pelo seu próprio poder. Mas tanto mais viveremos de modo que glorifique o seu santo nome, e tanto mais teremos acesso a maiores graus de glória, à medida que nos empenhemos em plena diligência para conhecer o Senhor por um estudo e meditação permanentes da palavra de Deus. Foi para esta iluminação do entendimento dos crentes que o apóstolo orava em favor da igreja. Ele fala isso em Efésios 1,18, Filipenses 1,11, 3,21, Colossenses 1,11, em vários textos bíblicos, os quais faremos bem em observar. Observe que a igreja primitiva, assim como os puritanos depois dela, viveram na expectativa da glória que há de se manifestar nos crentes por ocasião da volta de Jesus. Eles não esperavam somente que ele voltasse como juiz sobre o mundo de ímpios, mas para serem glorificados juntamente com ele. As Escrituras falam insistentemente desta glória futura, como sendo o grande alvo para o qual devemos mirar. Jesus sofreu tudo o que sofreu por causa da glória que não somente ele teria, mas todos os que fossem redimidos por ele. Se nossa esperança se resume às coisas naturais e passageiras deste mundo, somos então, conforme dizer do apóstolo, as criaturas mais infelizes, porque não contemplamos a verdadeira e eterna felicidade que está nos reservada caso vivamos em novidade de vida na santificação do Espírito Santo. Jesus não foi aperfeiçoado moral e espiritualmente, porque não tinha pecado, e sendo Deus não necessitava disto, tal como nós. Mas ele foi aperfeiçoado para o ministério, de ser fiel sumo sacerdote, para simpatizar com as nossas fraquezas e sofrimentos. Nós necessitamos de ser provados em nossa obediência, para a nossa santificação, cuja parte da mesma é a purificação dos nossos pecados, sendo a outra a implantação das virtudes de Cristo em nossa nova natureza. Pedro fala em 1 Pedro 4,14, pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se nossa fé for provada pelo fogo da provação, e se formos pacientes neste trabalho, o resultado será este a que se refere o apóstolo Pedro, que teremos louvor, glória e honra quando Jesus se manifestar em sua segunda vinda. O apóstolo Pedro associou a glorificação daqueles que são assim refinados, para que o valor da sua fé seja mais precioso do que o ouro, o qual não pode comprar a glória eterna de Deus, assim como somente a fé em Cristo pode fazê-lo.
como ele se refere no verso 4 do primeiro capítulo de sua primeira epístola, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja a ênfase que ele faz na herança eterna de glória, que aguarda os crentes, a qual não pode ser negada, em razão das tribulações e sofrimentos que todos os crentes experimentam no presente. A mesma ideia daquilo que o apóstolo tem em vista é reforçada no verso imediatamente posterior, no verso 5, no qual ele afirma o seguinte: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. No verso 6, ele diz que nós exultamos na esperança da glória perfeita que teremos no porvir, mas esse mesmo ato de exultar ou se gloriar não exclui as tribulações presentes, até porque necessitamos delas para sermos aperfeiçoados para essa glória que há de se manifestar. Com o que concordam as palavras dos apóstolos Paulo e Tiago, apontando para o mesmo propósito de nos alegrarmos nas variadas provações e tribulações, porque por elas somos exercitados em nossa fé por Deus para aprendermos a paciência, a experiência e, por fim, a esperança de alcançarmos o estado glorioso que teremos no porvir. Mas toda a nossa exultação é no próprio Senhor Jesus Cristo. É nele que nos gloriamos e na sua cruz. Nada temos para nos gloriar em nós mesmos, e muito menos nas próprias tribulações em si mesmos. É por meio de Cristo que temos acesso à glória vindoura, de modo que mesmo quando fazemos grandes avanços na maturidade espiritual, aprendendo a andar em santificação na presença de Deus pelo poder do Espírito Santo, e caso o Senhor permita que sejamos provados por ataques do inferno, pelas setas inflamadas disparadas pelo maligno, logo será manifestada a nossa insuficiência para permanecer na paz e equilíbrio espiritual em que nos achávamos, caso não sejamos assistidos pela graça de Jesus. Então podemos ser tomados por irritação e até mesmo por ódio, por aquilo que nos perturba e oprime. O nosso velho homem se manifesta vindo à tona e revelando que ainda há a velha natureza pecaminosa residindo no nosso interior, apesar de ter ficado por muito tempo subjugada pelo poder da graça. Isso nos humilha, nos entristece e nos faz reconhecer que Cristo é nosso tudo em tudo, para que possamos permanecer santificados e ter a garantia da promessa de que seremos glorificados com Ele, independentemente de sermos fracos, em nós mesmos, pois para isto Ele se tornou da parte de Deus para nós, sabedoria e justiça, santificação e redenção, como se vê em 1 Coríntios 1,30. Mas, em tudo isso, devemos sempre nos lembrar que é um princípio em Deus, chegando mesmo a ser uma lei do seu reino. Primeiro rebaixar, para depois exaltar. Primeiro a cruz, depois a coroa. Tanto que se diz que ao que se humilha, ele dá mais graça. Nós vemos os textos de Tiago, capítulo 4, antes ele dá maior graça, pelo que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6, e afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, 9 e 10. Amados, nós vamos concluir esse estudo com as seguintes palavras. Nós, na condição de igreja padecente neste mundo, ainda nos encontramos no estado de humilhação que nos convém e necessitados dos sofrimentos e tribulações que nos acometem para a nossa santificação. Assim como Jesus teve que passar por seus sofrimentos com paciência,
e aguardar o tempo da sua glorificação. De igual modo, devemos nos identificar com ele nesta parte. Jesus deixou o mundo e a humilhação que teve aqui, e entrou em sua glória. E no devido tempo, nós também deixaremos este estado de sofrimentos e perplexidades, e galgaremos a perfeição eterna gloriosa que nos está prometida. Enquanto estivermos aqui, como forasteiros e peregrinos, em nossa jornada para o nosso lar celestial, nunca deixemos de glorificar por nossa conduta, obras e palavras, tanto o Pai quanto o Filho, pois são dignos de receber toda a honra, glória e louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.